Bom, o ministro Benedito Gonçalves encerrou o mandato à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Girando aqui nossas próximas notícias, Gonçalves, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumiu o mandato como titular em 9 de novembro de 2021. Antes, por 2 anos, tinha sido ministro substituto. Nos últimos 14 meses, atuou como corregedor-geral eleitoral, inclusive ao longo das eleições presidenciais de 2022. Na corregedoria, o ministro conduziu 16 ações de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Destas, 9 já foram analisadas. As outras 7 serão conduzidas pelo ministro Raul Araújo, que assumirá a Corregedoria Geral Eleitoral. Augusto Nunes, Benedito sai então para a entrada de Raul Araújo. Que tal a troca? Bom, o Benedito é o homem da missão dada, missão cumprida. Cumpriu todas. Que já vai tarde, pena que não se afaste de todos os tribunais. É o homem que o Lula cumprimenta com um tapinha no rosto. Ele não é juiz, é um despachante dos tribunais aí a serviço do que há de pior, a serviço de bandidos que ele deveria condenar. Eu queria aproveitar o tempo só para rapidamente comentar esse caso mencionado pela Ana, porque é particularmente sórdido, né? Primeiro eu digo que para resolver de que lado, qual lado tem razão, você faz esse teste do muro, mesmo aí do Constantino. Se só se foge de lá, ninguém foge para lá, é fácil descobrir onde está o lado errado. Ninguém jamais fugiu para a Alemanha Oriental. Era só para o outro lado. Aliás, não precisava fugir. Podia entrar na Alemanha Oriental, ninguém queria. Quando você impede a saída de alguém, não é boa a situação para ser gentil. Mas no caso dos boxeadores, que me incomodou particularmente, porque eu acompanhei de perto, né, o caso enquanto acontecia, enquanto era tomada a decisão torpe de deportá-los de volta a Cuba. Eles tinham fugido dos Jogos de 2007, do Rio de Janeiro, Jogos Pan-Americanos, estavam com um esquema montado para ir para a Alemanha, quando eles foram capturados pela Polícia Federal, por ordem do ministro Tarso Genro. E eles ficaram uma tarde inteira sob pressão total de policiais e autoridades do governo Lula, que diziam o que aconteceria aos familiares deles se eles não voltassem. Eles voltaram, Tarso Genro deu uma entrevista dizendo, voltaram porque quiseram. Eles pediram, dá para entender. De repente, eles mudaram de ideia para voltar. O Erislan de Lara e o Guilherme Rigondô, eram eles. Eu não me lembro se o Guilherme Rigondô fugiu junto ou pouco depois. Mas o fato é que o Erislan de Lara fugiu de novo, quer dizer, então se arrependeu da volta a Cuba, na versão do ministro Tarso Genro, e conseguiu escapar e pouco depois se tornou campeão mundial. Aí, a cada luta que eu via dele, não me lembro a categoria, mas ele era um ótimo lutador, e a cada luta que eu vi, ele vivia em Nova York, eu escrevi sobre isso. Eu desejava que ele se encontrasse, por acaso, com o ministro Tarso Genro, numa rua de Nova York, à noite, para poder agradecer ao atendimento o desejo de voltar a Cuba. Infelizmente, para nós, felizmente para o Tarso Genro, eles nunca mais se viram. Porque aí o Tarso Genro aprenderia o que acontece quando você presta determinados favores ao ditador. O avião que transportou, aliás, os dois de volta a Cuba foi cedido pela Venezuela.